Bom, continuando a aula, essa é a parte 2. A gente vai falar um pouquinho sobre quem foi Mendel. Mendel, ele viveu entre 1822 e 1874, né? Então ele morreu com 61 anos. E isso é comum, né? Eu tenho 58, né? Então, mas na época as pessoas não viviam tanto tempo, né? O Mendel nasceu, né, na República Tcheca, né? E na época era a região de Morávia Silésia, que pertencia ao Império Austríaco. Era o Império Austro-Húngaro, né? A língua oficial do Império era o alemão, né? Dos austríacos, e húngaro, né? Dos húngaros. Mas tinha um monte, né? Toda essa região que seria, né? A Eslovênia, né? Toda, né? Então, a República Tcheca, a República Eslováquia, assim por diante, tudo isso aí fazia parte, toda a região balcânica fazia parte do Império Austro-Húngaro. Bom, ele foi batizado no dia 22 de julho, né? Algumas pessoas acham que é a data do nascimento dele, né? Porque mas não foi a data que ele foi batizado. Ele pertenceu a uma família de camponeses, né? E eles não tinham dinheiro. E desde pequenininho ele era muito inteligente, né? Ele adorava estudar plantas e animais. E, sendo um aluno assim tão brilhante, a sua família queria que ele continuasse estudando. E para fazer isso, no Brasil também, até mais ou menos recentemente, famílias, né, de origem humilde, se quisesse continuar estudando, ou né, você tinha que se juntar às ordens religiosas, né? O filho virava seminarista, né? Ou virava freira, né? Ou o que seja, né? Então, você entrava na igreja para poder continuar estudando. Então, ele estudou, né? Com a ajuda da igreja, e aos 28 anos, ele entra no mosteiro da Ordem de São Agostinho. Então, ele realmente era um monge. E na República Tcheca, né? Por isso que ele mudou o nome dele de Johann para Gregor, né? Quando você se junta a uma ordem religiosa, você muda o seu nome, né? Para mostrar a sua nova identidade, né? Bom, e como ele adorava plantas e assim por diante, ele fez a supervisão dos jardins do mosteiro, né? Bom, ele, claro, foi mandado para estudar. Então, virou, inclusive, professor, né, na escola e assim por diante. Então, ele estudou durante 2 anos no Instituto de Filosofia de Olmutz, né, na República Tcheca, e depois ele foi mandado para a Universidade de Viena, ou seja, na capital, entre 1851 e 53, né? Então, seriam uns 4 anos de estudo, né, dele, que seria o nível superior, né? Mas ele gostava, sabe, ele gostava de estatística, ele gostava de meteorologia, e ele estudou as teorias de evolução, Lamarck, Darwin, e assim por diante. E, ao longo da vida dele, ele usou essas habilidades que desenvolveu na universidade, né? Então, ele foi membro, diretor e fundador de muitas das sociedades locais. Foi diretor do Banco da Morávia, ou seja, sabia estatística, sabia contar. Ele foi fundador da Associação Meteorológica Austríaca. Ele foi membro da Real Imperial Sociedade da Morávia e Silésia para melhorar a agricultura, entre outras coisas. Então, né, ele criava, fazia mel, né, trabalhando no mosteiro, né, responsável pelos jardins, né. E, eventualmente, ele vira abade, aí realmente o tempo dele fica ocupado, e ele morreu no dia 6 de janeiro de 1874, né, né, em Brno, né, e de uma doença renal crônica, né. E, bom, quando ele morreu, como ele não estava junto com a família dele, o reconhecimento dele veio a posterior, né? Ele falou que o tempo dele ia chegar, né? Mas demorou 34 anos para chegar. Então, o que aconteceu foi que tudo que ele escreveu, todas as coisas do escritório dele, quando mudou o abade, ele morreu e entrou outro abade, o abade chegou e falou, ó,
Tá vendo tudo isso aí? Joga fora. Então, é diferente do Darwin. O Darwin ficou tão famoso que todos os papéis dele foram preservados. O Mendel, tudo foi jogado fora, que é uma tragédia, né? Porque ele fez muito mais experimentos do que ele chegou a publicar. E uns estudos clássicos dele foram o ápice de uma longa sequência de estudos, né? Bom, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo principal dele, né? Quando ele tinha mais tempo, ele não era o abade, né? E ele cuidava dos jardins, então ele exercia a função dele de cuidar dos jardins, ele resolveu repetir os experimentos clássicos da genética, usando um organismo que seria o modelo. E para fazer isso, ele leu toda a literatura, então não foi assim aleatório. Ele leu toda a literatura e ele escolheu uma planta que era bem conhecida, bem estudada, né? E essa planta, claro, é a ervilha. Então, por exemplo, se você plantar sequoias, sequoia vive 1000 anos. Ela demora muito tempo para crescer. E ela atinge a altura de 100 metros, 10 metros de diâmetro, né, na base. Então, onde você ia botar isso dentro do mosteiro? Só que as ervilhas, elas são pequenininhas. E elas podem ser plantadas em grande quantidade e tem várias gerações ao longo do ano. Então, você faz todos os testes no mesmo ano. E o produto você dá para comer. E como ele é responsável pelos jardins, os jardins do mosteiro eram para alimentar os frades, né? Então, a planta da ervilha, ela era pequenininha, ela dava comida, e ela tinha uma variedade de características que eram constantes, elas não eram induzidas pelo meio ambiente. A cor da flor é genética, ela não era induzida pelo tipo de solo, né? Então, isso é importante. Agora, você também tem a necessidade dos híbridos serem protegidos pelo pólen alheio. Ou seja, naquela época eles não tinham muita clareza se as coisas eram espécies ou variedades. Então não estava meio claro. E o Mendel sabia de que ele, para fazer cruzamento de linhagens, não podia ser entre espécies distintas. Então, por isso que ele fala de hibridação. E depois ele está confundindo o que é uma variedade e o que é uma espécie. E muitos cientistas da época faziam isso, né? E então ele falava, ó, quando você cruza duas linhagens, elas têm que ser férteis, não podem ser estéreis, assim, tem que aceitar a autopolinização para você ver o genótipo da planta original, né? E você tem que proteger do pólen alheio, porque se você não proteger, você vai ter um cruzamento que não significa nada, né? Que, na verdade, é outra planta, né? E a grande coisa das ervilhas é que você pode pegar a flor, cortar os estamens, e aí, quando o estigma amadurece, você usa o pólen de outra flor para polinizar e você fecha com um saquinho coberto de cera, você fecha aquela flor e você tem certeza que foi você que polinizou a planta e não autopolinização e não outra planta, né? E essa característica dessa pequenininha de cultivo fácil, tem muitas gerações ao ano, foi crucial, né? Aqui a gente tem a flor, né? Ele cortava aqui, se vocês olharem aqui, ele cortava as anteras, né, dos tâmens e deixava só o estigma para ele poder polinizar. Tinha muitas variedades de ervilha, mas eram super bem conhecidas. Knight, por exemplo, estudou elas em 1806. A diferença do Mendel, todos os estudos anteriores, tá, todo mundo tentando entender como as características eram, as leis da herança, todo mundo estava tentando entender, ninguém tinha chegado lá ainda, e já fazia mais de 50 anos, né? Uma diferença dos anteriores é que o Mendel, ele contava, né? Ele fazia estatística. E as pessoas não entendiam descrever. A herança era por mistura, né? Então eles imaginavam, ó, você tem um olho do seu pai, mas as orelhas da sua mãe, né? Então você é uma mistura. E o Mendel, ele olhava a orelha, via a característica, ou melhor, ele via a semente, e ele contava aquela característica na prole. Ao invés de olhar tudo, ele olhava as partes. Então, muitas pessoas argumentam de que não, né, a gente não pode ser reducionista, a gente não pode reduzir um problema às suas partes, a gente tem que ser holístico. Mas muitas vezes, para você começar a entender as coisas, você tem que ser reducionista.
Porque se você for holístico, você não enxerga as coisas. Então, você reduzir o menor número de partes, tentar entender elas em separado, e depois juntar, muitas vezes é o caminho para começar a entender as coisas. E o Mendel sacou isso aí. E ele, então, ele não era qualitativo, ele escrevia. Ele era quantitativo, ele contava. Bom, é que esse slidezinho aqui é uma piada, né? Então fala, irmão Mendel, quanto mais tempo esse seu experimento vai durar? Cansamos de sopa de ervilha, né? Então isso é uma piadinha, porque provavelmente isso aconteceu no sentido de que o Mendel, depois dos experimentos com contar sementes, ele provavelmente usava as ervilhas, né? Que a função dele era alimentar os confrades, né? Bom, na próxima segmento, a gente vai falar um pouquinho dos experimentos do Mendel e quais princípios que ele deduziu, né? E é isso. Então, aguardem para saber os detalhes.